Eu quero convidar você à leitura da Palavra de Deus, que está no 5º livro da Bíblia. Nós temos estudado quinta-feira o Pentateuco, e hoje a gente, como é domingo, pode pular para o 5º, né? Porque lá a gente está no 1º ainda, mas aqui a gente vai ler Deuteronômio capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 12. Quero pensar com você nessa noite sobre o servo da orelha furada. O texto da palavra do Senhor vai nos dizer assim: se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho, e de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito, e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso, lhe dou essa ordem: mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Até aí. Falar de um tema como esse é um desafio para a gente, porque historicamente nós brasileiros somos marcados por um período muito triste da nossa história. Como mundo, né, nós temos essas atrocidades que já aconteceram e que continuam acontecendo. No Brasil, de vez em quando, a gente vê aquelas reportagens que denunciam que alguém está em condições análogas à escravidão. E aí a gente vai ver, a pessoa está ali numa situação deplorável. É muito triste. É preciso abrir um parêntese aqui e, como Igreja do Senhor, proclamar que nós repudiamos qualquer forma de opressão. Isso vai contra os princípios do nosso Deus. Isso não compactua com o coração do nosso Deus, porque o Senhor nos fez para um outro propósito. Mas, sobretudo, é importante também que a gente olhe para o texto bíblico e seja transportado para a realidade da época e a cultura a qual esse texto descreve e está inserida. Então, nós não vamos fazer aqui juízes de valores e nem romantizar a escravidão, porque escravidão é sempre escravidão e precisa ser combatida. Fato é que havia na cultura desse povo uma espécie de entendimento de venda de si mesmo por um período de tempo para pagamento de um trabalho ou de uma dívida. A gente conhece, por exemplo, a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E lá na terra onde ele chega como escravo, Deus o toma e escreve uma história o colocando como segundo homem de força, de poder naquele lugar. A gente tem uma outra história que vai nos contar sobre aquela viúva cujo marido morre e deixa uma dívida muito grande, e os credores vêm buscar os filhos como fruto do pagamento da dívida. E naquele momento, Deus usa a vida do profeta Eliseu, acontece ali o milagre do derramar do azeite, da multiplicação do azeite, e os filhos daquela senhora não precisam ser levados como escravos. Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que nós somos como que escravos de Deus, que Ele comprou a gente por um preço muito alto. E é óbvio que quando a gente fala
a palavra escravo, vem todo o cunho de peso sobre o que esse termo representa, muito também por conta da nossa experiência como sociedade. Mas, olhando para a figura de linguagem a qual Paulo usa, que na verdade acaba sendo uma realidade na vida daquele que se dispõe a servir ao Senhor, a gente percebe que ser escravo de Deus, na verdade, é um grande privilégio. Porque, ao contrário do que o homem faz em detrimento de escravizar alguém, ao contrário que é semelhante, àquilo que o diabo faz quando escraviza alguém, quando somos escravos de Deus, nos tornamos servos de Deus, nós só temos benefício. O Senhor só nos abençoa e põe a gente num lugar de honra do qual nenhum outro poderia fazer. É preciso que a gente, então, reporte a nossa mente para a época e a gente entenda e compreenda esse contexto e veja que nesse mecanismo de compra e venda de pessoas, de trabalho, de pagamento de dívida, a gente vai ver que Deus agora coloca em lei, sabendo com certeza da perversidade do homem, e nunca foi desejo de Deus, é bom que se diga, que homem algum fosse escravizado. Isso era uma cultura da época. A gente não pode tirar a responsabilidade do homem. Não é que Deus gostava dessa história ou queria que isso acontecesse, não. Isso era um ato cultural do povo. Isso era uma forma de viver do povo. E mesmo Deus sendo soberano, Ele não nos tira a capacidade de fazermos, seja o bem ou o mal. Isso precisa ser uma ação que a gente compreenda como responsabilidade nossa. Só que em detrimento daquilo que Deus vê, Deus intervém e Ele coloca em lei que o escravo que fosse comprado por alguém, que ele não fosse condenado a uma prisão perpétua de serviço e para sempre, mas que se houvesse um tempo de 6 anos, melhor, de 7, mas o 7º ano sendo o ano da libertação, sendo o ano da liberdade, onde a conta seria paga. Mais do que isso, Deus, em cuidado a essa gente, Ele vai determinar que aquele que usufruísse daquele trabalhador, que ao liberá-lo, não o fizesse de modo qualquer, mas que pudesse dar a ele, como fruto da sua gratidão pelo trabalho prestado, bens na proporção que Deus o abençoava, para que aquela pessoa pudesse então seguir a sua vida e agora não mais como um escravo, mas alguém que poderia viver dignamente, inclusive com alguma coisa para sobreviver, com algum benefício que ele pudesse ter como fruto daquele trabalho desempenhado. E aí é interessante porque o texto vai dizer, e é Deus dizendo, que, porém, no ano da liberdade, cuja prerrogativa de ida era somente da pessoa, se ela julgasse que o seu servo era tão bom para ela, e que ela amava a casa de uma forma tão especial, e decidisse ficar, que fosse então levada essa pessoa e furasse a orelha como uma marca, para que não fosse imputado sobre a vida desse senhor qualquer penalização, mas que as pessoas, ao olharem, elas poderiam então ver que era um sinal que a pessoa havia decidido ficar e servir para sempre aquele senhor. E às vezes isso não era exceção, isso era a regra, a exceção era o contrário, que muitos desses escravos, ao chegarem ao 7º ano, que era o ano da liberdade, eles preferiam ficar e servir para sempre, porque, de algum modo,
encontraram, ainda que sob o jugo de um termo tão pesado, mas lembre-se, desassociando da nossa experiência e sem romantizar, mas eles viviam de uma forma que percebiam um amor, um carinho e uma aproximação, que se sentiam parte da casa, ao passo de decidirem ficar, mesmo que sob o jugo, entre aspas, de trabalhar para aquela família até a sua morte. Pois bem, essa é a história narrada, pura e fria. O preço já estava pago, mas aquele que decidisse ficar serviria ao seu Senhor para sempre, ou até o último dia da sua vida. O que esse texto e o que a figura desse servo da orelha furada tem para nos ensinar? Eu queria, nessa noite, fazer alguns destaques que julgo ser importantes para o nosso entendimento como servos que somos. Em primeiro lugar, esse servo da orelha furada nos ensina que não é legítimo um servo servir ao seu Senhor por imposição, por adesão, mas por amor. Esse servo da orelha furada ensina para a gente que o valor de servir ao seu Senhor não pode estar na pressão, na imposição que alguém faz sobre nós, nem numa adesão com desejos ou com percepções equivocadas, mas com um sentimento de amor. Olha o que o texto diz no capítulo 15, que lemos no verso de número 12, e depois veremos o 16 e o 17. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Aí o verso 16 e 17. Verso 16 diz: mas se por estar bem com você e amar você e sua família, olha a relação que se construía. O servo disser: não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Agora, não se trata mais de uma imposição. Olha, você tem que cumprir o tempo que foi determinado. Olha, você tem um tempo a cumprir para que a sua dívida seja paga, para que o dinheiro que eu investi em você tenha um retorno para mim. Não, agora não é isso. O preço já estava pago, ele não precisa mais servir. Mas agora o que acontece? O servo chega e diz: olha, eu sei que o meu preço já foi pago, todavia eu quero continuar a te servir, porque eu te amo e também a tua casa. Queridos, hoje muitas pessoas estão até envolvidas em servir, mas por imposição. Vem quase que escoltado por um fuzil. Se a mãe, se o pai, alguns maridos, algumas esposas, quem sabe, vêm por força de imposição, porque tem que ir. Outros que vão por adesão, virou moda, fulano é, então eu também quero ser, então eu também vou ser. Não é esse tipo de servo que agrada ao coração do servo, ao coração do Senhor. Eu quero lembrar a você e lembrar a mim também, em nome de Jesus, que o preço já foi pago. E mesmo não tendo nenhuma obrigação de servi-lo, eu escolho servi-lo, porque eu amo e amo a sua casa. Na história dos grandes avivamentos, nós temos os moravianos. Quem aqui já ouviu falar sobre os moráveis, os moravianos? Alguns irmãos já ouviram sobre eles. No leste da Índia, existia uma ilha cujo dono ali levou mais de 2.000 pessoas. Ele tomou aquele lugar e levou para aquele lugar mais de 2.000 pessoas e lá escravizou aquelas pessoas. E aí, dentre os moravianos, 2 irmãos de 20 anos, eles, olhando para aquele cenário, eles fazem contato com aquele homem e pedem para que ele liberasse
e que eles lá fossem para poder pregar o evangelho. E aquele homem diz não. Aquele homem que era ateu diz de maneira nenhuma que eles vão ouvir essa baboseira que vocês têm para falar. E aqueles irmãos moráveis, ou moravianos, eles voltam para casa e num senso de entendimento de que eram escravos de Deus, que serviam ao Senhor, e de que aquele povo lá não teria outra condição de ouvir a palavra de Deus, eles se oferecem como escravos, para que aquele homem pudesse pagar o valor. E aquele homem, de tão duro que era de coração, disse: olha, eu aceito, eu compro vocês como escravos, mas nem a passagem para cá eu pago. E aqueles irmãos, tão jovens, usaram o dinheiro que serviu para comprá-los, para pagarem a própria passagem e irem para aquela ilha pregarem o nome de Jesus. Irmãos, diz a história, é uma história real, que quando esses jovens estão embarcando no navio, eles viram-se para os seus familiares e eles torrencialmente chorando, eles de um lado, os familiares de outro. Você imagina, você deixando para trás esposa, não era o caso possivelmente, filhos, mãe, pai, e diz a história que eles foram e nunca mais foram vistos. Sabe, quando eu olho para essa história, para esse fato que ocorreu, eu penso, qual seria o meu empenho, a minha força, a minha disponibilidade? De dois camaradas de 20 anos, de pegarem a si mesmo e se venderem como escravos, pelo único fato de entender que aquele povo precisava ouvir a voz de Deus. De entender que não tinham obrigação, porque na história com Deus não é tem que servir a Deus, não tem que nada. Nós não temos que servir a Deus, nós o fazemos porque entendemos que mesmo o preço sendo pago e que a gente pode sair e ir para outro lugar, a semelhança do que disse Pedro, a gente diz ao Senhor e continua dizendo: para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras que completam a minha alma. Deus quer, irmãos, uma posição da gente. E Ele nos dá o direito de vivermos longe dEle. Portanto, o serviço a Deus não pode vir imputado por uma obrigatoriedade. Tem que ir. Se eu não tiver a visita do pastor, a visita dos diáconos, se eu não tiver gente o tempo todo ligando para minha casa, eu não vou não. Parece que a pessoa acha que Deus vai ficar em crise com isso. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a servir. Nós precisamos servir por amor. E quem tem amor, irmãos, dá a vida. Agora à tarde, lá próximo do Maracanã, uma pessoa morreu por causa de Vasco e Flamengo. Uma família, nesse exato momento, está lá no IML, no centro do Rio de Janeiro, reconhecendo um corpo de alguém que saiu de casa para ir ver o futebol, e eu não estou condenando essa pessoa que saiu de casa para ver o futebol. Isso é um atrativo, faz parte da nossa cultura. O que eu estou dizendo é que tem gente dando a vida por um time de futebol, enquanto muitos que se dizem servos do Senhor não querem sequer sair de suas casas, porque acham muito vir à igreja para ficar 2 horas e prestarem muitas das vezes um culto medíocre, porque nem o coração entregam por completo. E sabe por que tem muita igreja que habita e coabita essas pessoas? Porque tem alguém lá para lambê-los o tempo inteiro. Nós estamos aqui, irmãos, não para sermos lambidos, porque lamber é banho de gato. E nós já tomamos um banho da graça de Deus. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu tenho a liberdade de ir, mas eu quero continuar sendo servo do Senhor até o último dia. Deus vai dizer: vai, vive a vida.
Aí a gente diz: não, eu quero estar na tua presença, e não quero sair da tua presença, eu quero te servir em todo o tempo da minha vida. Em segundo lugar, esse texto e a figura desse servo da orelha furada nos ensina que é impossível o servo servir ao seu senhor sem antes testemunhar publicamente sua decisão. É impossível o servo servir ao seu senhor sem antes publicar a sua decisão. Tem outro texto que narra essa mesma história e que traz uma informação que Deuteronômio não traz. Moisés colocou lá em Êxodo e não colocou em Deuteronômio. E eu queria compartilhar com você Êxodo 21:6, para a gente ver essa informação. Olha aí. É a mesma história, narrada por livros diferentes. Diz o texto, nesse caso, no caso do servo querer ficar, né? Seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor pelo resto da vida. Queridos, percebe que o ato da furação, segundo o que está registrado em Êxodo, diferente do que está em Deuteronômio, traz a informação de que era uma ação que deveria ser feita em público. Havia uma banca de juízes onde aquele que decidiu ficar deveria ser conduzido pelo seu senhor, para que esse senhor não pagasse o preço ou não fosse acusado de não estar cumprindo a lei, e ele então dedica aquele momento a glorificar, a apresentar, melhor dizendo, diante daquelas testemunhas que aquela pessoa havia decidido ficar. Isso ensina para a gente que não há como ser servo do Senhor se o nosso compromisso não se tornar público. Não há, irmãos, essa história de crente que é crente só nos domínios do templo, só no endereço. A gente pisa nessa calçada e parece que veste uma roupagem da qual, ao deixar esse lugar, tudo volta ao que era antes. Aqui a gente canta glória a Deus e aleluia. Em casa a gente xinga palavrão que até o inimigo fecha o ouvido. Aqui a gente é compreensível e é santo, em casa a gente é profano. Não, e mais do que isso, a nossa vida no altar de Deus precisa reverberar na vida de outros. Tem gente que mora há 20, 30, 40 anos no mesmo lugar, e se for perguntar na vizinhança, ninguém sabe que aquela pessoa é serva de Deus. É o crente 007, disfarçado. Ninguém sabe que é crente, sabe que é economista, sabe que é jogador de futebol, sabe que é motorista de ônibus, sabe que é psicólogo, sabe que é professor, sabe que é tudo, menos que é servo de Deus, porque ele não publica isso, a vida não publica. Não há como ser servo de Deus e ficar no anonimato. Gente que escolhe ficar na sombra, não se revelar. Eu estou muito bem, pastor, com meu Deus, está muito bem nada. Tua vida está morta, nem você acredita no Deus que você diz servir, como que você vai contagiar o outro? Porque, irmãos, quando isso inflama a nossa alma, a gente fica até chato, a gente fala sobre Deus em tudo. E eu não estou dizendo também que falar sobre Deus em tudo é sinônimo de santidade, porque tem gente que fala muito de Deus e não vive nada dele. O que eu quero dizer é que a nossa vida precisa corroborar entre nossa escolha de adorar com o revelar da glória de Deus aos outros. Esse homem que decidia servir ao seu Senhor era levado perante testemunhas, e a palavra do Senhor vai dizer que nós estamos inseridos em uma tão grande nuvem de testemunhas que olha para a nossa vida e quer ver diferença. Os mesmos que muitas das vezes nos chamam para a roda dos escarnecedores, para a roda do pecado,
são aqueles que clamam por uma mudança real e sincera através da nossa vida. E nós precisamos cuidar disso. Nós escolhemos servir ao Senhor. Nós escolhemos permanecer e mesmo podendo ir embora, nós queremos ficar. Glória a Deus por todos esses que querem ficar. Quem sabe não chegou a hora de você tomar uma posição. Ah, mas a gente não pode falar, porque senão já viu, vai acontecer. Irmãos, a gente não pode falar. E enquanto isso, boa parcela do povo dito evangélico no Brasil, que infelizmente nos representa, está falando só baboseira. O que nós precisamos falar é uma verdade em amor, sem atingir a fé de ninguém, a escolha de alguém, respeitando, mas falando a verdade que precisa ser falada. Não é encaixotar a Bíblia no querer do povo, porque no Evangelho que nós aprendemos a caminhar só tem espaço para um Senhor. E o nosso Senhor está no seu trono, e Ele reina para todo sempre. Nós cantamos isso aqui agora. A gente viveu um tempo, irmãos, aqui no Brasil, que os crentes eram conhecidos como os Bíblias, ou os capa-pretas. Quem é dessa época aqui? Olha aí, vai dizer que você não é dessa época, não. Tem um monte de gente aqui que é da época, cara de pau. Não quer revelar a idade. Não sei não, pastor. Vou procurar no YouTube. Tem uma galera aqui da década de 60, nasceu na década de... Você é muito distraído, está precisando tomar um remédio da memória. Isso é falta de biotônico Fontoura. Tem isso ainda? Bom, não interessa não. O fato é que havia um povo, irmãos, conhecido somente pela Bíblia que carregava na mão. Hoje eu nem sei mais se é vantagem ou não carregar a Bíblia na mão. Porque tem tanta gente fazendo um desserviço ao Evangelho, mas claro que é para continuar carregando a Bíblia, porque em contrapartida o Senhor não se deixa escarnecer, e Ele zela pela sua palavra. Mas hoje, irmãos, eu vou falar isso aqui com muito cuidado, tá, irmãos? Eu mesmo dei uma Bíblia toda colorida para a Viviane. Se você for ver, a Bíblia dela é mais colorida do que o arco-íris que você já viu no céu. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: hoje a gente cria tanto artifício. É a Bíblia pink, é a Bíblia do empresário, é a Bíblia do homem em crise, é a Bíblia da mulher ansiosa, é a Bíblia do homem preguiçoso, a Bíblia do homem que quer enriquecer mais rápido, é tanta coisa. Eu não preciso carregar a Bíblia de papel, eu já tenho a Bíblia aqui. E eu estou dizendo, irmãos, que a Bíblia de papel tem uma unção diferente do que a eletrônica. Importante é ler. Importante é meditar e obedecer o que está escrito. O que eu estou dizendo é que a gente vai perdendo a nossa identidade, o nosso senso de serviço. E aí tem gente hoje que vive uma vida na igreja, mas que se vir no caminho de casa uma encruzilhada, lá um trabalho, vai mudar de caminho, vai chegar em casa e não vai nem dormir. Será que eu peguei alguma coisa? Sabe por quê? Porque ainda não conhece o Senhor que diz servir. Porque de alguma forma não quer tornar público aquilo que decidiu fazer. E tornar público é, sobretudo, fazer com que o mundo veja. E eu não estou dizendo para a gente sair e dizer, eu mesmo não faço isso, irmãos. E acho até ridículo a pessoa ficar assim, eu sou crente, tá? Irmãos, quando vem com esse papo de crente, eu já fico um pé atrás. Quando fala que é pastor, então, sou pastor e tal. Porque se a gente precisar ficar falando para mostrar que é alguma coisa, já está meio desconexa nesse negócio. Sabe o que é bom? É você lidar com os outros e as pessoas falarem assim, você é crente, não é? Você é servo de Deus. Ou então, a pessoa que nem sabe o que é, mas ela diz, você é diferente, não é? E você saber o que é essa diferença dentro de você. É a publicação
de que você poderia ir embora, mas você é servo de um Senhor que sobre a tua vida governa e que você tem prazer em dizer: Ele é meu Senhor. Em terceiro lugar, uma vez que a gente já tomou a decisão de ficar, uma vez que a gente está servindo não por imposição, por adequação, mas por amor, há alguma coisa que precisa acontecer a mais. E esse servo da orelha furada, ele ensina para a gente que é impossível o servo servir ao seu Senhor sem antes ter em si as suas marcas. É impossível um servo servir ao seu Senhor sem carregar antes em si as marcas dele. Veja o que diz o verso 16 e 17, novamente. Mas, se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser: não quero ir embora, verso 17 vai dizer: você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Um jeito carinhoso, né? Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Olha aí, irmãos, é para ser escravo para o resto da vida e você tem que se submeter a uma furação da orelha. As irmãs aqui sabem, né? Lá aquela pistolinha, não tinha isso, era no batente da porta. O que a Bíblia mostra lá, o furador. E o camarada tinha que professar: olha, eu quero continuar. Você quer continuar? Então vai ser levado lá e vai ser a orelha furada. Ou seja, aquela marca era uma impressão quase que digital de que aquela pessoa tinha dono, de que aquela pessoa resolveu se submeter a um Senhor e servi-lo para sempre. Lembra que Paulo vai dizer à igreja de Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, que ele traz com ele o quê? As marcas de quem? De Cristo. Irmãos, hoje a gente vive um evangelho tão furado, eu digo a gente como sociedade, que quer tirar as marcas da gente. Quando a gente vê esse pseudo-cristianismo, onde a gente vê um exército de gente cheia de não me toque, e aí com todo carinho e respeito, a oração que você faz, mas se você tem feito a oração: Senhor, livra-me dessa tempestade, livra-me desse deserto, e pautado a sua confiança, não estou dizendo da oração em si, entenda bem, o próprio Jesus orou: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Embora ele mesmo tenha dito que no mundo nós passaríamos por aflições. Então não tem nada de errado pedir para Deus livrar a gente dos cálices amargos. Mas, sobretudo, tem um complemento: em tudo, seja feita a tua vontade. Então, se a gente ficar pautado nessa promessa de um evangelho que a gente vai sair ileso, entre aqui e passe a viver feliz. Faça parte dessa igreja e pare de sofrer. São slogans do nosso tempo. Gente que quer servir, mas que não quer carregar marcas, que não quer ter marcas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que aqueles que vieram antes da gente não viveram só vitória, só glória. Eles tiveram e carregaram suas marcas. Jacó ficou manco. Silas foi encarcerado. João Batista foi decapitado. Estevão foi apedrejado. Paulo foi açoitado. Queridos, Pedro, por exemplo, crucificado. Nenhum discípulo de Cristo de verdade passa por esse mundo sem carregar em si as marcas do seu Senhor, as marcas do seu testemunho de serviço. O próprio Jesus, quando naquele encontro célebre com Tomé, diz: Tomé, você quer ver para crer, né? Então põe aqui, o dedo nas marcas. Irmãos, a gente leva a marca. E isso não pode ser um fator de desânimo da nossa fé ou de abandono, apostasia da nossa fé, não. Isso precisa ser uma autenticação.
Isso precisa ser um prêmio na nossa vida. E eu não estou dizendo aqui para a gente nutrir na nossa vida e na nossa alma um sentimento de masoquismo, não. Então se é assim, pastor, eu quero vir todo estrupiado. As pessoas olharem e falar, meu filho, você está marcado demais. Eu estou carregando aqui as marcas de Cristo. Não, irmãos, marca é difícil da gente carregar. Cada marca que a gente traz no corpo, a gente lembra de quando caiu, de quando foi marcado, e não quer viver aquele momento de novo. Mas quando a gente decide caminhar com o Senhor e servi-lo para sempre, a gente olha para esse Senhor e a gente entende que vale a pena carregar as marcas. Essas marcas, elas são a prova, elas são a comprovação de que nós escolhemos servir ao Senhor até o final. De que nós estamos dispostos a ficar e a servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. E aqueles que assim decidiam eram levados diante daquela banca e eles então diziam: eu decido servir ao meu Senhor até o último dia. Eu queria te convidar, você sabe que eu não sou de fazer isso não, mas eu tenho desejo no coração de fazer isso. Queria pedir você, por gentileza, se você pudesse se colocar em pé nesse momento. Se você não puder, fique sentado mesmo, não tem problema nenhum não. Mas só para a gente poder falar melhor, eu queria te convidar, a você que é servo do Senhor, e que mesmo tendo a possibilidade de ir, resolveu ficar para servi-lo até o último dia, que você declarasse comigo: eu decidi te servir até o último dia da minha vida. Agora, foi para treinar. Vamos falar agora para esse telhado aqui, mas não fala muito alto não, que a gente não pode rebaixar de novo. Mas é para estremecer. Acreditando nisso e revelando isso à nossa memória, à nossa lembrança, que a gente não está aqui por acaso não. A gente não pode deixar esfriar não. Porque no primeiro dia que nós decidimos, naquele dia, servir ao Senhor, a gente foi para casa e tinha o desejo de o mais rápido possível voltar do lugar que a gente saiu, porque foi o lugar do nosso encontro com o nosso Senhor. E isso vai se apagando, o diabo vai colocando outras coisas, e a gente precisa relembrar a nós mesmos e declarar publicamente, diante da banca que nos assiste, seja ela do céu ou do inferno, que eu decidi servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Vamos todos juntos? Eu decidi servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Agora vamos falar mais alto. Não, nem merece aplauso desse jeito. Agora vai merecer. Pelos olhos da fé, eu vejo você falando alto. Isso. Mas não é falar alto só para falar, não. Declara você também que está aí do outro lado. Porque às vezes a gente está do outro lado e fica como um espectador, mas o mesmo Espírito que age aqui, age lá. E nós estamos declarando isso, irmãos, diante de potestades, principados, dizendo que nós poderíamos ir. Irmãos, eu poderia estar num bar nessa hora. Você poderia estar numa roda qualquer. Você poderia estar num motel traindo sua esposa, seu marido. Você poderia estar nesse momento numa favela do Rio de Janeiro cheirando uma carreira de cocaína. Você poderia estar se drogando, você poderia estar roubando, você poderia estar matando alguém. Você poderia fazer isso tudo, mas você escolheu dizer: eu quero servir ao meu Senhor até o último dia da minha vida, e por isso você está aqui. Então nós vamos declarar isso diante do mundo espiritual. Vamos todos juntos? Eu decidi servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Aleluia! Aleluia! Eu queria pedir o Ministério de Louvor para vir aqui. A gente vai louvar a Deus. Eu tenho o quarto ponto aqui, mas enquanto eles vêm eu termino. E você pode ficar seguro que eu não vou me estender não. O quarto e último ponto: quem se submete a servir, deixa de ser escravo e passa a ser herdeiro. Olha o que acontece, irmãos, verso 13 e 14 de Deuteronômio 15.
Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dele de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho e de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Irmão, se o escravo não quisesse mais continuar, a ordem de Deus era, olha, dá a ele tudo que ele merece. Dá do gado, da eira, das uvas, e aquela pessoa então ia. E deixava de ser um pedinte para ser um herdeiro. Agora, aquele que também quisesse ficar, embora recebesse, porque era direito receber, gozava de uma vida de herança com o seu Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele nos tirou de uma vida de escravidão, de pecado, e nos levou para o seu habitat, e nos transformou em servos seus. E mais do que isso, o Senhor nos transformou em co-herdeiros da sua glória. Então nós estamos aqui hoje para celebrarmos ao nome do Senhor e dizermos isso a Ele, que adoramos, porque Ele fez algo maravilhoso. É bom ser servo de Deus, é bom ser escravo de Deus, porque Ele tira a gente do lamaçal do pecado, e o texto vai dizer que Ele nos coloca sobre uma rocha firme. Ele nos tira, irmãos, de um lugar de lodo para nos fazer filhos. Nós temos uma herança, e nós chegaremos lá no céu, carregando conosco as marcas de Cristo, e receberemos uma roupa nova, e para todo sempre adoraremos ao Senhor, porque Ele dos nossos olhos enxugará toda lágrima, e nós estaremos com Ele para sempre, como filhos amados do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus.